Ao vivo, estamos ao vivo e hoje eu vou falar aqui de autoestima. Vamos lá. Autoestima nas alturas. Pronto. O tema de hoje é autoestima. Eu vou falar, faz tempo, né, que eu não falava de autoestima e é um dos temas que mais gostam que eu fale, como ter autoestima de um mulherão. Falando em mulherão, depois eu vou contar pra vocês uma novidade. Olha a Milena aí. Então vamos lá. Vocês sabem que eu já começo dando a dica, né? Então já vamos dar a dica para elevar a autoestima de vocês. A Mia tava com saudade, eu também, Mia. Isso que a Mia, minha aluna, tá me vendo nos cursos todo dia. Tava com saudade de live, né? Que bom, também tava morrendo de saudade de vocês. Maior correria, eu tive que parar pra vir fazer a live porque eu tava com saudade também. Bom, então vamos lá. É, sobre a autoestima, né? Tem várias situações em que destrói a nossa autoestima e eu vou ensinar a lidar com essas situações, a driblar essas, essas coisas que destroem a autoestima. Uma das coisas é assim, eu tinha isso, tá? Eu tinha isso, funcionou muito comigo, eu vou te ensinar o que eu faço. Eu super me cobrava, sabe? Queria ser a Mulher Maravilha. Ela é a minha heroína predileta, a Mulher Maravilha. E eu queria ser como a Mulher Maravilha. Sabe aquela que dá conta de tudo? Eu queria dar conta de tudo, sabe? Eu quero ser o melhor, a melhor em todas as áreas. E eu tentava dar conta de tudo. E aí, o que acontecia? Eu me cobrava, isso fazia minha autoestima ficar baixa, porque eu ficava, poxa vida, eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Você fez isso também? Vê se você também é como eu era, né? Que tenta fazer várias coisas, eu me propunha a fazer várias coisas. E aí eu ficava frustrada, porque eu fazia algumas, mas, poxa, a lista das que eu tinha me proposto a fazer era muito maior. Até que eu. Olha só quem tá aqui. Primeira vez que eu vejo ela na live. Ai, que feliz. Tô muito feliz de ver você aqui nessa. Adorei. Nossa, eu vou ficar até mais tempo na live. Agora tá a Milena aqui, tá a Vanessa, gente. Os alunos estão entrando. Que legal. Gostou do tema? O que você achou do tema, Nessa? Autoestima. Qual o segundo tema que você quer? Vou fazer um tema a mais, só porque tô te vendo agora na live. Adorei te ver aqui. Então vamos lá, continuando. Vê se vocês. Vê se você é Nessa, você também te adoro. Ah, eu fiquei feliz. Qual o segundo tema que você quer? Eu vou começar falando de autoestima, o segundo você que manda. Eu tô compartilhando, me fala você e as outras aqui, se vocês também faziam isso. Eu me propunha a fazer milhares de coisas. Olha a aluna entrando. A Débora, gente, que feliz, eu vejo vocês aqui. Pronto, aí eu faço a live bem mais longa do que eu planejava. Ah, mas é muito bom ver vocês, eu tava com saudade. Ó, como ser misteriosa, demorou. Vou falar então de como ser misteriosa. Ah, e tem novidade também, a Nessa tá no Fórmula da Conexão, né? Vai ter aula nova. E a Débora tá no Conversa Irresistível. Vão ter aulas novas também nessa próxima semana. É que eu já gravei, daí vou carregar, né? Aí na semana que vem já vai ter carregado, mas eu já gravei. Então, incríveis. Falei sobre ser misteriosa, mas vou falar aqui também, ó. Pra conquistar o boy, frases assim. Ah, demorou então. Vamos falar de frases pra ser misteriosa e conquistar depois, então. Vai ser o segundo tema. Bom, então no primeiro tema, né, continuando aqui sobre autoestima, vocês faziam isso também? Eu me propunha fazer várias coisas, né? Que eu quero ser a Mulher Maravilha. Ela até a super é a heroína de a personagem ali do Desperte Mulherão é a Mulher Maravilha, né? Porque ela é minha heroína predileta e é quem eu me inspirei pra fazer o Desperte Mulherão, que eu quero que vocês sejam a Mulher Maravilha. Essa mulher que tá com tudo, né? Que arrasa, tem sucesso em todas as áreas. E é o que eu sempre quis. Só que aí eu fazia uma coisa errada. Vê se vocês fazem isso. Eu me propunha a fazer várias coisas. Aí eu não conseguia, porque eu não sou a Mulher Maravilha. Eu só me inspiro nela. Eu conseguia fazer algumas, eu ficava frustrada. Eu ignorava as que eu consegui e ficava triste
pelas que eu não conseguia. Eu ficava, poxa, não, mas eu fiz algumas coisas, mas eu queria ter feito muito mais. Aí eu ficava frustrada comigo, isso menos feliz comigo. Aí o que, que eu mudei e que mudou isso totalmente? Eu comecei a me propor a fazer menos coisas. Eu pegava quais são as. Eu comecei com cinco, diminui para cinco. Quais são as cinco principais? Depois eu mudei para três. Depois para tá, qual é aquela coisa que se eu fizer hoje eu vou ficar feliz comigo? É a coisa essencial que ela tem, assim, é uma coisa que ela tem um resultado que impacta várias outras coisas que eu tô querendo. Qual é essa coisa que impacta várias outras coisas? Que se você fizer, tudo bem. Eu fiz essa coisa. E aí, quando você faz, você se parabeniza. Você fala, parabéns, você conseguiu. Isso é muito importante que você tivesse feito. Você conseguiu. Parabéns. Então, se proponha a fazer menos coisas, detecte qual a coisa mais importante. Quando você fizer, se parabenize. Outra coisa que você vai fazer além disso. Vai tomando, já já ansiosa para a aula nova. Ai, que bom! Gente, é tão bom ver isso. Ah, já amo fazer as lives, os comentários das alunas. Por favor, gente, tira print pra mim, quem tá aqui, depois some quando eu salvo o vídeo. E é tão rico os comentários. Se vocês puderem, quem tiver aí, tira um print, me manda, eu vou ficar muito feliz. E aí eu faço mais lives pra vocês, com mais dicas. Ó, a segunda dica é muito boa. Olha só. O que, que eu fiz? Uma outra coisa que eu fiz que me ajudou muito, porque eu ficava com aquela sensação de montanha-russa, um monte de coisa pra fazer, eu não consigo fazer nada, eu não dou conta, aí me sentia fracassada, né? Aí eu decidi fazer um caderno. Eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo que eu fazia nesse caderno, porque você não se lembra. Você só vê o que faltou para você fazer. Você não lê, não vê tudo que você fez. Comecei a colocar nesse caderno tudo que eu fiz. Deixa as pequenas realizações, tipo assim, tava com preguiça, levantei e escovei o dente. Colocava lá. Porque, nossa, é uma coisa pequena, mas, gente, é uma força de vontade que você tem que ter na quando você tá deitado no friozinho, na coberta, para levantar e escovar o dente. Muita gente elogia, né, meus dentes, meus sorrisos. Mas é por conta disso. Eu levanto, tô cansada, tô com frio, eu vou lá, vou escovar o dente. Essas pequenas coisinhas são essas pequenas coisas que vão te tornar um mulherão. Que vão te tornar aquela mulher que você olha e fala, nossa, eu gosto. Eu gosto de ser essa mulher. Adoro. São essas pequenas coisas. O que te destrói não é um dia que você come todos os doces, né? Come tudo que você não devia. Não. É um chocolatinho que você come hoje, amanhã, depois. São coisas pequenas que você faz constantemente que te tornam um mulherão. Ou uma mulher que não é bem do jeito que você queria. Aí você não fica muito feliz com você. Não que você tem que estar feliz com você só quando você tiver já 100%. Você não tem que estar perfeita para se amar. Você tem que estar melhor. Você tem que olhar e se gostar, mesmo imperfeita. Eu não sou perfeita, quem me conhece sabe, né? Eu, incluindo nas minhas imperfeições, né? Mas assim, eu tenho vários defeitos, igual você também tem, mas eu gosto no geral. E os homens, né? Os homens, eles olham você no geral. Por isso que você fala, nossa, como é que ele gosta de mim com isso, aquilo outro. Ele olha no geral. O homem é assim. Se o geral agrada, ele gosta. Por isso que o homem não repara celulite, estria. Não, ele olha o geral. A mulher que é meio detalhista, né? Bom, mas vamos continuar para ir pro segundo tema já já, né? Ó, é bom fazer isso, anotar, eu faço, mas escrevo mais escrevo que eu penso. É bom anotar, porque eu na correria, eu parei de anotar, mas eu falo pra mim, né? Não, você fez isso, de manhã você fez isso, à tarde fez aquilo. Mas é muito bom quem pode anotar, porque aí fica mais. Você esquece depois o que você fez nesse mês inteiro. Depois você olha, do final do mês, você olha aquele caderno cheio de coisa, você fala, nossa, como que eu evoluí esse mês, como que eu progredi, que orgulhosa que eu tô de mim. Você fica muito feliz com você, quando você pode anotar também. Isso vai ajudar muito a autoestima. Outra coisa sobre a autoestima, né? Deixa eu ver só aqui. Tá. A outra coisa que destrói a autoestima, o outro vilão. Fim de relacionamento, né? Quando você, principalmente quando o fim foi o outro que terminou, né? Tipo, ele te trocou, terminou, enfim. Isso deixa a autoestima da mulher baixa, geralmente, por quê? Porque a mulher, ela assim, é difícil encerrar uma história, né? Encerrar um relacionamento. E quando você tá ali por baixo,
ali, você se enxerga assim por baixo, poxa, ele terminou e tá com outro e eu tô aqui sozinha, a mulher se sente por baixo. Então isso faz com que a autoestima fique muito baixa também, assim, ela fica, poxa vida, né? E o que você pode fazer nesse caso? Você não pode mudar essa situação, mas você pode mudar como você enxerga ela e eu vou te ajudar. Quando alguém termina com você, quando alguém te rejeita, quando alguém te troca, quando alguém te ignora, enfim, isso não diz sobre você. Isso diz sobre o outro. Aí você pode se olhar no espelho e falar: isso, essa rejeição, essa situação, você te enganou, o que for, diz sobre ele, não diz sobre mim. Por quê? Você tá avaliando ele, mesmo que você já esteja em relacionamento, você tá avaliando se ele é o cara que você quer. Mesmo casada, ele é o cara que eu quero. Por quê? Um cara que ele. Poxa, um cara que se comporta de uma maneira assim, te despreza, te ignora, troca por outra. Você tem que olhar pra ele. Isso tá revelando sobre ele, quem ele é. Você quer um cara assim? Você quer um cara que faz isso? Ou você quer um cara. Eu tenho muito claro pra mim. Eu sempre tive assim. Quando acontecia comigo, né? Eu já fui ajeitada, a gente já fui trocada, já fui tudo. Eu falava assim: esse cara é o cara que eu quero. Peraí, não, o cara que eu quero, ele é louco por mim. Nossa, é um cara que ele me quer acima de qualquer outro. Ele me quer, só eu sou única pra ele. Não quer ele nem tem olhos pra nenhuma outra mulher. Se um cara ele tem olhos pra outro, ele não é o cara que eu não é o cara que eu quero. Eu desqualifico ele. Eu desqualifico ele. Eu não quero ele. Não quero. O cara que eu não quero, tanto faz quem ele queira, eu não quero ele. Eu perdi o interesse. Quando você eleva sua autoestima é natural. Você perde o interesse se o cara. Você pensa, poxa, ele não me quer, não quero. Então revela sobre ele. O cara preferiu outra. E quando o cara prefere outro pior do que você, né? Na sua visão, você olha, o cara tá com uma baranga. Você fala. Isso revela sobre ele. Por que, que às vezes o cara te troca por uma mulher pior, né? Por quê? É porque talvez ele não seja tão incrível quanto você está enxergando. A paixão deixa a gente cega. A gente enxerga o cara muito melhor do que ele é. E um cara, a gente sempre vai querer alguém que a gente acha que pode ter. Tem homens que têm autoestima tão baixa, ele pode ter até esse cara incrível, mas com autoestima tão baixa, que ele não vai se sentir merecedor de uma mulher incrível. E aí ele vai se atrair mais, porque a gente se atrai também pelas nossas falhas, nossos problemas. Um cara problemático com outra problemática, super se atrai. Entendeu? Então, sempre como o outro te trata revela muito sobre o outro, sobre ele, sabe? Quando ele te rejeita, então não leva pro pessoal. Pratica a impessoalidade, nunca leva pro lado pessoal. Claro que tem situações em que você tem que desenvolver algumas habilidades, tem que melhorar. Tem. Tem situações que tem a ver com você sim, mas não são todas. Não são todas, tá? Não são todas. Ó, vai, tô amando já já, ansiosa. É bom fazer isso anotar. Por que é sobre o outro? Ah, tá. Por que é sobre o outro? Porque, por exemplo, eu vou explicar melhor isso, ser sobre o outro. Por exemplo, um cara, ele rejeita você, né? No caso. Você não sabe se o cara tá te rejeitando por algo, por uma questão sua, você que fez algo errado, falou algo errado, ou porque esse cara, ele se sabota nos relacionamentos. Esse cara, ele tem, sabia que nem sempre que o outro te rejeita é porque você falhou? Tem vezes é porque o outro, por exemplo, um cara que ele não se sente merecedor de uma mulher incrível, quando ele conhece uma, ele acha que essa mulher vai dar um pé na bunda dele. Então, ele já vai com o pé antes. Ele já rejeita por medo de ser rejeitado. Ele abandona por medo de ser abandonado. Então tem muito mais por trás. Tem caso em que uma pessoa rejeita porque não gostou, sim, porque você fez algo, tem. Mas tem muitas vezes em que ao contrário, o cara gostou de você. Só que ele acha você incrível demais. E ele acha que você vai dar um pé na bunda dele, que você vai trair ele, que você vai. Então esse cara já se adianta e sai fora. Não só homem, eu tô falando do homem, mas tem mulher que faz isso também e nem percebe. São coisas lá no inconsciente. Então, o que o outro faz revela muito sobre ele. Por exemplo, um cara que ele
te ignora, né? Vamos supor, o cara tá lá vocês têm, sei lá, passam momentos incríveis juntos, super íntimos, e depois o cara simplesmente some. Tá revelando sobre ele. Por quê? Tá revelando que ele é um cara que não respeita. Tá revelando que ele é um cara que é imaturo. Poxa, nem pra chegar e conversar com a pessoa, né? Covarde, que não chega, não conversa, não enfrenta. Então tá revelando quem ele é. Você tem que enxergar quem esse cara é. Eu quero um cara assim? Não quero? Gosto? Não gosto? E você tá avaliando. Entendeu? Escreve pra mim se ficou mais claro agora. E a impessoalidade, ela mantém a sua autoestima intacta porque você não leva as coisas pro pessoal. Você sempre tem que se lembrar de que eu não sei o que tá acontecendo no universo do outro. Não sei o que tá acontecendo lá. Então eu não sei se é pessoal, não vou levar pro pessoal. Não vou sofrer à toa. Isso te ajuda a ficar bem leve e não sair ferida dos relacionamentos com a autoestima baixa. Tá bom? Agora eu vou para outro tema. Vou mudar aqui o tema. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui o tema que a Vanessa pediu, minha aluna, que eu tô muito feliz de ver ela na live, que é sobre ser misteriosa, né? Ser misteriosa e frases para conquistar, né? Isso, ser misteriosa e frases para conquistar, fixado. Tema que a Vanessa pediu, minha aluna. Vamos lá. Bom, então vamos lá falar. Então, vamos começar com ser misteriosa, depois eu já falo das frases também para conquistar. E tem frases também para você ser misteriosa, né? Que eu acho que é o que ela tá querendo. A Vani também, outra aluna entrando. Vani de Portugal. Portugal representando aqui. Vamos lá então falar de ser misteriosa. Isso é muito bom. Por que é bom ser misteriosa? Porque quando você já vai falando tudo e mais um pouco, o cara, por que o homem corre atrás de você? Ele corre atrás de você para descobrir sobre você, para conhecer o homem, ele sempre tem que ter um porquê das ações dele. Por isso que muito cara ele para de conversar depois de um tempo do relacionamento, porque ele conversava para te conhecer, para descobrir como você é. E agora ele acha que já conhece, aí ele para de ir atrás e a mulher fica, né, emputecida com isso. E para que isso não ocorra, para você se manter o mistério, primeira coisa, você não falar demais de você. E esse é um impulso que temos. Então, para você ser misteriosa, você tem que dominar esse impulso de falar muito sobre você, mais do que o outro perguntou, né? E, e mais do que do que a dose ali para deixar ele com gostinho de querer saber mais. Então você tem que exercitar, tá? Exercite isso. Como você vai exercitar? Na conversa com outras pessoas, quando você estiver conversando com seus amigos, com a sua família, você, quando você estiver conversando com a outra pessoa, quiserem saber de você, se quiser falar de você, você vai falar um pouco para deixar dar aquele gostinho, né, do outro querer saber mais, mas não vai falar tanto. Você vai treinar isso. Na prática fica assim mais ou menos, tá? Por exemplo, o outro tá contando algo, né? Ele tá contando, por exemplo, de uma viagem que ele fez. E o olho dele tá brilhando contando dessa viagem, sabe? Ou seja, ele tá gostando desse assunto. Ele tá falando dele. O natural é a mulher ter um impulso do quê? De falar, eu vou falar que eu também fui para esse lugar, que aí ele vai ver que temos em comum, vai gerar conexão. Não, mentira, não vai gerar conexão. Não vai. Por quê? Porque como que você vai gerar conexão? Cortando o cara, cortando o brilho dele. Ele tá empolgado, ele contando da viagem dele. Você gera muito mais conexão quando você se mostra interessada por ele, pelo que ele tá contando, sabe? Você se envolve com o que o outro tá contando. E aí você é misteriosa, você não falou de você. Você espera o outro se perguntar por você, perguntar para você também. E você? Você já foi lá? Você já fez algo assim? Então você espera mais o outro perguntar sobre você, ao invés de já ir falando sem o outro ter perguntado e atropelando ainda o que ele tá falando. Que aí corta a conexão. Então o outro tá contando, ao invés de falar, eu também já fui.
Agora você sabe que isso não gera conexão. Que gera conexão você falar, ah, é? E por que foi tão incrível essa viagem? Tô vendo que você tá empolgado, contando o que aconteceu lá que você gostou tanto. Enfim, você pergunta mais, aí me conta mais, que interessante. Tudo. Aí depois ele vai perguntar pra você, e você? Aí você vai ter essa chance de falar. E aí, quando você for falar, também não adianta você pegar e falar o que ele perguntou, mas um monte. Você vai contar um pouco daquilo, ó assim que você vai falar, ó. Você vai começar a contar, né? Por exemplo, nossa, quando eu fui pra lá, nossa, tinha um mar tão lindo, eu fiquei encantada com aquele mar. Você não acredita o que eu vi nessa praia. Ó, falou algo pra prender a atenção dele, né? Igual fazem nos seriados. Aí ele vai o quê? Você fala assim, eu já te conto antes, eu queria saber, você também já foi pra algum lugar assim que te encantou? Tá vendo a estrutura? Já te conto. Primeiro me conte, você já. Aí você faz a pergunta. Vou voltar a frase, precisa anotar. Você fala, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, né? Você vai personalizar ali pra conversa de vocês. Fala, nossa, daí você começa a contar de uma experiência sua. Dei um exemplo aqui. Nossa, quando eu fui pra Cancún, eu fiquei impressionada com aquele mar. Gente, nunca vi um mar tão azul. E eu vi uma coisa na praia que eu nunca tinha visto algo assim. Eu fiquei impressionada. O outro quer saber, né, o que que ela viu. Aí ele vai perguntar o quê? Aí você fala, já te falo, antes eu queria saber se você já foi para algum país assim, ou para alguma cidade, alguma praia que você ficou muito encantado. Já aconteceu isso com você também? Você faz uma pergunta que tem a ver com o que você começou a contar. E ele vai te contar e ele vai depois querer saber, mas e aí, o que que você viu lá? O segredo, você, depois que ele contou, se ele já da experiência dele, você não vai contar. Você não vai contar o que você viu lá na praia. Você entra com outro assunto. Ou seja, você abriu um looping, não fechou, abriu uma outra coisa, não fechou e vai abrir um terceiro looping, entende? Você vai deixar coisas abertas e só quando ele perguntar, aí você conta. Aí ele, não, mas e aí, o que você viu lá na praia? Aí você, é verdade. Aí você conta. Né? Aí você conta. E se você puder depois já abrir um outro looping depois, por exemplo, aí você conta. Eu vi, sei lá, você conta uma situação ali e depois já abre um outro looping. E depois, aí você já, depois, não. O que aconteceu depois não dá pra contar ainda. A gente tem que ter mais intimidade, sei lá, eu fico meio envergonhada de falar sobre isso agora. Olha só, algo que você vai contar depois que vocês criarem mais intimidade, depois de mais conversas. Ele vai ficar curioso, gente, o que é essa coisa que ela não pode contar ainda, porque a gente tem que criar mais intimidade. Não fica parecendo um joguinho não vou contar porque tem um motivo. Você fala, não estamos tão íntimos ainda. Ou então, essa história, só uma noite inteira de vinhos para contar. Você tá dando um porquê ali de não contar agora, porque se você só fala, não vou contar agora, e não tem um contexto ali do porquê, o outro vê que é um joguinho pra parecer curiosa e não funciona, sabe? Tipo, tem algo que eu queria falar, mas não vou falar agora, não falo por quê. Tem que ter um contexto ali do porquê você não vai contar agora. Tipo assim, isso aí é uma história longa, só uma noite inteira de vinhos pra eu te contar. Ou então, isso aí a gente precisa ter mais intimidade. Eu fico meio envergonhada pra contar agora. Mas, quem sabe eu conto mais pra frente. Entende? Tem um contexto ali, então você tá sendo misteriosa, mas não tá parecendo um joguinho, sabe? A Vanessa perguntou o porquê. Não entendi a pergunta, Vanessa. Pergunta de novo que. Por que o quê? Pergunta aí pra mim o que você quer saber, eu não entendi por quê. Às vezes eu já expliquei na continuação, né, que demora pra chegar a mensagem. Então essa é uma das formas de você ser misteriosa. E para você ser misteriosa, você tem que ter uma vida interessante para ele querer saber, ele vai ficar curioso. Ser misteriosa envolve deixar o outro curioso, querendo saber sobre você. Então, se você é uma pessoa que sempre tá com projetos, sempre tá fazendo coisas novas, o outro sempre vai estar curioso sobre você e querendo saber as próximas etapas. Você tem que fazer o outro querer acompanhar a sua vida igual uma novela, um seriado. Quando você tem um projeto, o projeto tem etapas, o outro vai querer saber se você concluiu a próxima etapa. Vou dar um exemplo meu. Eu tô mudando de cidade, né? Agora eu vou para Taubaté, eu sou de Lorena.
As pessoas que conversam comigo, né, que são as mais próximas, elas ficam todas querendo saber. E aí, por exemplo, eu fui ver o apartamento. E aí, já viu o apartamento? Aí eu vi o apartamento. Aí ele, e aí, já. Antes era cidade, né? Já decidi a cidade, que eu tava procurando qual cidade eu ia morar. Já decidi. E aí, agora viu o apartamento? Vi. Aí depois, e aí, agora os móveis, você viu? As pessoas, elas acompanham a minha vida, assim, as mais próximas, porque tem etapas desse projeto que eu tô de mudança. Quando você tem um projeto nessa vida, você tá conhecendo alguém, essa pessoa, ela vai querer saber, ela vai ter o que perguntar pra você, ela vai ficar curiosa das próximas partes dessa etapa, sabe? Disso que você tá, por exemplo, você tá estudando para passar na OB, sei lá. O outro vai querer saber como é que foi a prova, entendeu? Qualquer coisa que você esteja um projeto seu que tenha etapas, aí você conta das etapas, mostra a sua empolgação, joga um spoiler ali, ou seja, tipo assim, igual eu falava, igual eu falo, né, para as pessoas, hoje eu vou decidir o apartamento, eu vou olhar ali para ver qual que eu gosto, né? E aí você conta um pouco das coisas do processo ali. Por exemplo, nossa, achei um no centro, que eu gostei bastante, e tem um outro que eu vou ver agora, eu vou decidir o melhor. Entende? Você vai contando os pedaços, não conta tudo. Conte pedaços. Seriado prende tanta gente por quê? Porque eles contam pedaços. E aí você fica curiosa para saber os outros pedaços, as próximas partes. Teve uma aluna minha de mentoria, isso aí foi ano retrasado. Hoje ela já tá até noiva. Mas na época, ela estava apaixonada por um cara, né? Eles tinham terminado. E esse cara, ela contou o relacionamento deles. Eu tava escutando para identificar onde que ela errou, né? E o cara, ele era um músico que fazia stand-up comedy. E o cara, ele tinha vários projetos, várias coisas interessantes na vida dele. Ela ficava assistindo, ficava acompanhando a vida dele. Eu, e na sua vida, o que estava acontecendo para ele acompanhar também? Um acompanhando o outro. Ela, nada. Não acontecia nada na vida dela. Eu falei, esse foi o problema. Para você ser interessante, isso envolve ser misteriosa também, porque o outro vai querer saber das suas coisas. Você tem que ter procure desenvolver uma habilidade nova, procure um projeto, procure coisas para o outro querer perguntar, entendeu? Ele fica interessado. E se ela tivesse feito isso, o outro não ia ter se desinteressado. Peraí, eu tô. Saiu a tela do. Voltou, voltou. Estão conseguindo acompanhar? Estão tendo alguma dúvida? Eu queria que a Vanessa explicasse o porquê o quê. Eu não entendi. E quando o ex. E quando o ex fica vendo tudo que a gente posta, o que significa? É, não, significa sim que ele tá curioso, né? Mas é simples, né? Não tem muito gasto de energia ver o que o outro posta. Então a gente fica curioso, é fácil e a gente olha. Mas assim, ele tá te orbitando, que a gente fala, né? Ele tá ali, sondando você, porque o ex, é esse Kant, né? Os homens, eles têm um instinto territorialista. Mesmo que já terminou, seja o ficante ou namorado, ele te enxerga como dele. Ele tá querendo. Por que eles ficam rondando, fica vendo tudo que você posta? Eles querem saber se não tem outro ciscando na área que eles enxergam como deles. Por incrível que pareça, mesmo se ele terminou com você, eles enxergam como deles. Eles ficam olhando para ver se não tem outro, né? Se não tem outro macho na área ali rondando, para ver se você ainda tá ali, mesmo quando o cara te coloca como reserva. Ele quer ver se ainda tá ali, ou se alguém tirou ali da prateleira também, tá? Não tô dizendo que é esse o caso, mas alguns casos assim também. Tem casos em que o cara, ele fica olhando tudo e ele não chega na mulher, pode ser o ex-ficante ou o atual, porque o cara ele é inseguro e aí ele fica olhando tudo pra. Sabe como se fosse um amor platônico? Aí fica olhando tudo, mas ele não tem coragem, porque ele acha que vai levar um pé na bunda. Então tem vários casos do porquê o cara fica olhando ali e não chega na mulher. Também tem o caso da preguiça, igual eu falei, é cômodo. Ele quer olhar você, ele tem um interesse baixo que seja, mas tem interesse em você, senão não estaria olhando. Só que não é, só que ele tem a vida dele, tem outras coisas que estão chamando mais atenção dele. Pode ser outras mulheres ou pode ser outras coisas que estão
estão chamando mais a atenção dele a ponto dele chamar pra sair, a ponto dele puxar conversa. Tem vários casos, né? Que podem ver aí no seu caso com ele qual que tá combinando mais, porque tem outros elementos que você conhece que não trouxe aqui pra mim, né? Pra eu saber qual desses casos é. Mas tem esses vários motivos do homem, do porquê ele fica olhando e ele não vir conversar, não chamar pra sair. O maior deles todos é realmente a comodidade, porque olhar ali o que o outro postou é cômodo, é facinho. Você tá deitado ali na cama, você olha, é rapidinho, né? Então você pode estar super ocupado que você vai olhar. Agora, parar pra conversar, se você estiver super ocupado, você não vai parar pra conversar, não vai parar pra se encontrar. Geralmente, quando o cara olha as coisas e não chama pra fazer nada, significa que ele tem interesse, mas é um interesse baixo. Se fosse alto, mesmo ocupado, ele ia dar um jeito de conversar e de chamar pra sair. Mas assim, o interesse baixo não é desinteresse, né? Principalmente um ex. Ele pode voltar a ter um interesse maior em você depois. Dependendo, você pode voltar a conversar com ele, né? Com aquelas técnicas. Vocês querem frases pra voltar a, a retomar um contato? É, vou falar o que eu acho que vocês querem. Tô vendo um coraçãozinho subindo. e a. Ah, sumiu o tema aqui. A Nessa tinha pedido, vou por frases aqui. Frases. Pra conquistar. Pouquinho. Que estar. Peraí, gente, só. E ser misteriosa. Que eu vou falar mais ser misteriosa, não terminei. Pronto. Vou falar mais ser misteriosa também, não terminei. Pronto. Continuando. Eu tava falando, tava explicando, né, que como retomar o contato, então, com esse ex. Vai que você quer falar com esse ex-ficante. Se ele tá olhando as suas coisas e ele não vem falar com você, tem uma técnica que eu falo pra você fazer pessoalmente, ver se dá certo online. Pessoalmente, quando um cara fica te olhando e ele não vem falar com você, eu falo pra você falar assim pra ele, brincando, sabe? Tipo assim, e o cara nem precisa estar olhando. Se ele estiver olhando, se ele não tiver, você fala, porque do mesmo jeito dá certo. Você chega assim pro cara, você, hein? Fica toda decepcionada, fica só me olhando, nem pra vir conversar comigo, nem pra vir dar um oi, pra vir se apresentar, você pode falar algo assim. Então você fala assim pro cara, vocês vê algum cara te olhando em algum lugar, ou se ele não estiver olhando, você fala mesmo assim, porque ele vai falar, mas eu não tava olhando, você. Ah, não precisa disfarçar. Você brinca com ele, ele nem precisa estar olhando, mas isso já quebrou o gelo e daí pode virar até o seu marido um dia, né? Que é de coisas simples, assim, de abordagens que depois, né, vira uma história. Então, você chega pro cara, ó, pra vocês guardarem, né? Vocês pedem pra eu repetir, eu já sei. Você chega nele e fala, você fica. Ah, tô decepcionada com você. Fica aí me olhando e nem pra vir dar um oi, se apresentar. Então você pode falar assim, online, você pode fazer essa mesma coisa. Tipo assim, você pode falar pra ele, tô decepcionada com você. Fica olhando meus status, nem pra vir conversar comigo, poxa. Sabe, você faz umas brincadeiras assim, né? Ah, tô decepcionada com você. Fica aí olhando meus status e nem pra vir dar um oi. Você fala meio brincando, mandou um emoji, tá? Aquele emoji de engraçadinho, pra ele ver que é brincadeira, pra ficar descontraído, senão fica um tom de cobrança. O ruim do online é que a gente não tá vendo o tom de voz da pessoa, né? Você pode mandar áudio, que aí ele vê o seu tom de voz, que é um tom de voz de quem tá brincando, descontraído. Porque se você manda escrito e sem emoji, o outro pode achar que é cobrança porque leva a sério. Então manda áudio ou manda escrito com uma carinha assim, né, zoadinha, né, aquela com a linguinha pra fora, que ele vê que você tá brincando, né, um riso. Isso é um jeito de retomar o contato, mas tem outro jeito também de retomar. O melhor jeito de retomar contato é com algo que vocês viveram. Algo que lembra. Por exemplo, teve uma vez que um cara mandou pra mim. Isso aí, um cara que eu saía, eu ficava com ele, né? Aí ele, sei lá, parei de conversar, acho que eu tava ocupado, não lembro o que eu. Nem lembro porque eu tinha gostado. Aí ele mandou pra mim, assim, a foto de uma sorveteria, que é onde a gente se conheceu. Eu vou contar como a gente se conheceu. Vocês vão rachar de rir. Só vão falar cara de pau. A gente se conheceu numa sorveteria, né? Ele mandou pra mim a sorveteria e falou assim: olha, agora tem essa sorveteria na cidade dele lá, que ele não era da minha cidade. Agora tem dessa sorveteria aqui na minha cidade. Ou seja,
o lugar que vocês se conheceram é um lugar que é legal você mandar foto do lugar, tem foto, é muito legal. É um jeito de retomar contato. Retome contato com algo que aconteceu quando vocês estavam ficando, saindo ou namorando. Esse é o melhor jeito. Não só ele, teve outros ex também que retomou o contato assim. Eu não lembro agora de cabeça que jeito, eu vou tentar lembrar até o final, que eu já retomei contato. Mas eu sempre falo para as alunas fazerem isso. Ah, vou contar o jeito que eu conheci ele, porque vocês gostam que eu conto meus casos. Eu conto os passados, né? Que o passado já acabou mesmo, né? Não tem o que estragar, não tem o que estragar. Mas é assim, esse um, eu conheci, eu tava, gente, o dia que a gente sai mais mal arrumado é o dia que aparece alguém interessante, né? Sempre assim. Eu tava, você imagina, com a pior roupa, sobrancelha sem fazer, unha sem fazer, o cabelo zoado, eu tava toda zoada. E aí eu tava nessa sorveteria e eu tava querendo, doida pra comprar um livro. Eu adoro ler, né? Aí, e eu não tava passando meu cartão. Eu olho pro lado, tinha um gato com cartão na mão. Ah, do jeito que eu sou, né? Eu pedi pra ele, eu fui assim nele, ó. Eu não falei nem oi, nada. Assim, eu falei pra ele, me empresta o seu cartão. Porque eu tava muito focada em comprar o livro, sabe? E sempre que eu tô querendo um favor, tem um cara gato, né? Sempre antes. Sempre que eu queria um favor, tinha um cara gato, eu vou pedir pro gato, né? Lógico. Eu aproveitava o útil o útil ao agradável, né? E aí é assim que começou. Daí a gente ficou tomando um potão de sorvete juntos ali, conversando. Enfim. Aí ele falou que ele gostou, que ele gostou de mim, que foi que eu queria o cartão pra comprar um livro e não maquiagens. Ele achou legal, falou que não é fútil, né? Então, mas você pode retomar o contato desse jeito. Aí quando ele quis retomar o contato comigo, ele usou a sorveteria. Eu achei muito legal a foto da sorveteria. Então você pega uma situação que aconteceu entre vocês para retomar o contato. Pode ser com música, se vocês foram num show ou escutaram alguma música juntos quando vocês estavam juntos. Aí você mostra, manda pra ele, poxa, fala, é perseguição? Tanta música pra tocar e olha o que tá tocando agora. Aí você põe um trecho. Entende? Então vocês pegam algo que aconteceu com vocês, uma comida, um lugar, uma música, sabe? Algo que lembre ali. Agora, voltando ao ser misteriosa, né? Que foi o tema principal ali que pediu. Deixa eu ver que ela falou. A Débora falou de retomar o contato. Peraí. É que não sei se retomar o contato é o ideal, porque eu quis terminar. Ah, tá. Com ele porque ele não queria nada sério. Ah, entendi. Nesse caso não é muito bom mesmo. Senão, é, anula o seu posicionamento, que agora você tá indo atrás, né? A não ser que fosse um retomar o contato, que não parece que você tá indo atrás dele, entendeu? Que aí teria que ser realmente algo, tipo, que você tá precisando mesmo, sabe? Ah, você lembra o nome daquele restaurante lá? É porque vou fazer surpresa pra minha mãe e que ela gosta daquela comida, sei lá, algo que realmente é uma utilidade, né? Não porque você quer falar com ele, entendeu? Para retomar o contato. Mas esse um é melhor não retomar agora. Agora você precisa deixar ele sentindo a sua falta. Você deu primeiro o prazer da sua presença ali, ficando com ele. E agora tá dando a dor da sua ausência para ele se decidir se ele quer algo sério ou não, né? Mas você pode postar coisas que induzam ele a procurar você, né? Que você sabe que algum assunto que você sabe que ele gosta, você pede opinião para geral, né? Alguém sabe sobre isso, você sabe que ele sabe, então ele vai querer vir e dar a opinião dele. Você pode induzir ele a vir atrás de você. Você pede opiniões, né? Você posta sobre um assunto que ele adora falar daquele assunto. Ele vai querer vir comentar nos seus status. São técnicas para ele vir atrás. Agora voltando sobre ser misteriosa. Sobre ser misteriosa. Bom, então vamos lá. Voltando agora sobre ser misteriosa, no jeito que você termina a sua conversa, você consegue
não correr atrás, sabe? Você vai ser misteriosa porque você não vai estar correndo tanto atrás. Quando uma mulher, ela não corre tanto atrás, é uma mulher que ela tem um comportamento que é intrigante. Ela acaba sendo misteriosa, porque o homem não consegue decifrar ela em 5 minutos. Uma mulher misteriosa, guardem isso, é uma mulher que ele não consegue decifrar em 5 minutos. Então, sempre que você tá em dúvida se você tá sendo misteriosa ou não, você pergunta, tá, ele consegue me decifrar rapidinho? Se ele conseguir, né? Você não tá sendo misteriosa. E aí, o que você vai fazer? Na hora de finalizar as conversas, você não vai dizer, ó, boa noite. Ah, por exemplo, ele fez uma pergunta, né? Aí você responde e fala boa noite. E no outro dia começa a conversar com ele. Tá errado. Você tem que, quando, por exemplo, você tá conversando com ele, aí ele perguntou algo, você não visualiza, né? Você vai fazer suas coisas. No outro dia, você fala pra ele, nossa, eu tava fazendo, aí você fala, tipo, ah, tava fazendo pilates, meditando, sei lá o que você estivesse fazendo. Já aproveita para mostrar a sua rotina de alto valor, né? Que você faz coisas interessantes. Aí você fala pra ele, e acabei dormindo depois. Aí você responde a pergunta, por quê? Porque não parece que você tá indo atrás dele, você tá respondendo uma pergunta que ele tinha feito no dia anterior. Isso faz com que vocês estão sempre se falando, todo dia praticamente. Claro que você não vai fazer sempre isso, senão toda técnica que você faz sempre, aí começa a ficar previsível, o outro percebe. Então você faz às vezes, isso vai fazer com que vocês conversem com frequência, sem que você tenha que ficar indo atrás dele. Sem que você tenha que ficar indo atrás dele. E aí, sobre ser misteriosa, né? Você não pode revelar suas intenções. E ele vai querer saber, ele vai fazer perguntas, né? Pra pescar ali suas intenções ali. E você não vai falar, você vai ser mais escorregadia, sabe? Aquele que ele não consegue, não dá respostas tão concretas, que ele tem certezas, mais escorregadias. Na prática, eu vou dar um exemplo disso, tá? Vou só ver. Vanessa tá indo. Esse cantinho. Bom, vou dar um exemplo prático para você ser mais escorregadia, né? Não ser tão abstrata. O cara pergunta pra você se você tá gostando dele. Primeiro ele vai falar que tá gostando de você. Os homens, eles falam as coisas pra obter a Yara aí. Que legal, outra aluna. Tudo bom, Yara? É, feliz de ver você aqui. Então, vamos lá. Os homens, eles falam, muitas das coisas que eles falam é para obter a sua resposta. Então, o cara, muitas vezes, ele fala, tô gostando de você, para saber se você tá gostando dele também. Só que se você der a resposta para ele prontinha, você não vai ser misteriosa, não vai ter tanta graça, ele não vai se esforçar tanto para descobrir, né? Você tem que dar pistas, mas sem falar. A sua resposta, ela não pode ser um sim nem um não, tá? Então, por exemplo, o cara fala, eu gosto de você. Ele quer saber se você gosta dele. A maioria das coisas que os caras falam ou fazem, eles querem a sua resposta. Por exemplo, quando o cara manda foto nude dele, né? Um exemplo bem zoadinho aqui agora, mas é bem fácil de ver. Essa mensagem tem um significado. Quero que você mande. Ele manda esperando que você mande de volta. Não é pra você mandar, tá? Mas ele tem essa intenção. Quando eles falam alguma coisa, é a mesma coisa. E tanto eles têm a intenção que tem muitos homens que usam um truque baixo, tá? Não caiam. Ele manda assim, sem nem ter pedido nude. Aí depois, mas eu mandei. Isso não quer dizer que é pra você mandar, gente. Isso é joguinho, é manipulação. Não cai. Ele mandou porque ele quis, você nem pediu, né? Você não tem nada que mandar, não. Aí, mas então os homens fazem as coisas esperando que você, esperando a sua reação ou a sua resposta. Aí ele falou, por exemplo, eu gosto de você. Ele quer saber se você gosta dele. Só que se você der a resposta pronta, ele não vai ficar tão interessado em você. Você não vai ser misteriosa. A sua resposta, ela tem que ser uma resposta que não fala nem sim e nem não. Que ela dá a entender que sim, mas você não disse que sim. Só deu a entender que sim. Ele vai ficar se perguntando, ué, parece que sim, mas será? É isso que vai ficar na mente dele. Como que é essa resposta na prática? Ele, eu gosto muito de você, eu tô gostando muito de você, ele fala.
Acho que eu tô querendo namorar, tô gostando, tô apaixonado, começa a fazer planos. Aí o que que você vai falar? Você fala, eu tô adorando sair com você, mas vamos com calma. É, você tem tudo pra conseguir me conquistar. Eu tô gostando muito de te conhecer. Entende? Quando você fala pra ele, vamos com calma, mas você fala, eu tô adorando te conhecer. E desse jeito você vai acabar me conquistando. O que que você tá dizendo? Olha, você tá quase lá, mas não chegou ainda. Isso é como a misteriosa faz, só que você falou nas entrelinhas, não ficou claro pra ele. Ele vai ficar tentando decifrar o que você disse. Entende? Isso é um jeito de falar sem ser óbvio. E você tem que dar a entender que sim. Porque aí ele vai ficar esperançoso. O homem esperançoso, ele corre atrás. O esperançoso, que tem esperança, mas ainda não conseguiu agarrar ali o que ele queria. Sabe quando você tá quase? A gente fica louca, né? Quando a gente tá quase. A pessoa fala, você tá quase. Você tá quase chegando lá. Aí que você fica. Imagina você num joguinho, videogame, você tá quase ganhando. A pessoa vira a noite ali, porque ela quer, ela tá quase. Então, repetindo a frase, né? Como eu falo meio espontâneo, na hora de repetir fica um pouco diferente, mas vocês entenderam a estrutura, né? É que eu não tô lendo papel, não tô lendo nada. Então, só pra vocês entenderem a estrutura, que é isso que é pra vocês guardarem. Então, você responderia assim pro cara, né? Ele, tô apaixonado. Nossa, eu quero namorar. Ele fala tudo isso pra obter a sua resposta, tá? E aí, é por isso que muitos caras falam, tô apaixonado, quero namorar, depois muda. Por quê? Porque ele tava falando pra obter sua resposta. Depois da resposta, aí não quer mais. Era só um teste, tá? Aí, quando o cara fala isso, a sua resposta, bem diferente do que a que ele tá imaginando, ele quer a resposta um sim ou um não. Mas é uma resposta ensaboada, né? Você vai falar. Você fala, ele vai falar, tô gostando de você, tô apaixonado por você. Gostei de saber disso. Nossa, gostei. Gostoso de saber disso. Mas vamos com calma, né? A gente ainda tá se conhecendo. E desse jeito você vai acabar me conquistando, sabe? Ou seja, você tá quase lá. Você tem grandes chances. Entende? Isso deixa o homem louco, louco. Ele fica atrás de você e ele vai ficar, puta merda, não consegui a resposta que eu queria. Porque você não deixou nada claro. Isso é ser misteriosa na prática, certo? Deixa eu ver quanto tempo tá de live, gente, porque com 1 hora eles expulsam, né, o Instagram. Eu vou subir essa live pro YouTube depois. Vou subir amanhã. Deixa eu ver o que mais estão perguntando. Mais frases, né? Vou falar outras frases para conquistar, que a Vanessa tinha pedido. Bom, outras frases que você pode usar para conquistar. Você teve encontro, por exemplo, vou dar um exemplo pós-encontro, né? Você foi no encontro com o cara, depois você pode mandar assim no outro dia para ele. Sabia que esse beijo delicioso estava me esperando em algum lugar. Isso é legal porque o cara, isso vai fazer com que ele se lembre do beijo de vocês. Ele vai se sentir especial porque ele, nossa, então eu beijei melhor do que os outros caras que ela já beijou. Os homens, eles gostam de se sentir melhor que os outros homens, então isso vai atrair muito esse cara, esse tipo de frase. E tem que ser mandada no outro dia, tá? Não no mesmo dia. No mesmo dia é muito cedo. Você tem que dar um espaço para ele vir falar com você. Se ele não vier, aí você pode ir, porque essa frase é sutil, não tem problema. Essa é uma das frases legais. Outro tipo de frase para os encontros. Vocês querem mais? Vou falar então. Ou você pode falar algo assim pra ele. Essa tem que ser no mesmo dia, assim. E aí, conseguiu sobreviver o resto da noite sem mim? Depois que vocês vão embora. Essa é pra mandar no mesmo dia. É bem legal também, que é bem humorada. Tem aquele humor mitidamente engraçado, igual dizem. Essa é bem legal também. Pra mandar pós encontro. Ele vai ficar muito surpreso com a sua autoconfiança falando isso. Isso é bem legal também. Antes do encontro, antes do encontro, você pode mandar assim pra eles, brincando assim, falar,
tem certeza? Você se arruma, sabe? Você fala assim pra ele: Nossa, acabei de passar um batom vermelho agora e tem certeza que você quer sair comigo hoje? Porque, nossa, passei um batom vermelho agora, e você fala assim, e você não vai conseguir, do jeito que eu tô linda, você não vai conseguir pensar em mais nada o resto da sua semana. Você manda uns emojizinhos pra ele ver que você tá meio que brincando, mas ao mesmo tempo, se plantou ali uma coisa nele, de que ele vai ficar pensando em você. Isso é bem legal mesmo, sabe? Você tá sendo irônica ali, isso é bem legal. Então, repetindo a frase, você vai falar pra ele: Você tem certeza que você quer sair comigo hoje? Porque eu acabei de passar um batom vermelho agora e eu tava pensando que se você sair comigo hoje, você não vai conseguir pensar em mais nada o resto da sua semana. Vê aí se não é uma semana que você tem muitos compromissos, porque você vai ficar meio distraído. Você brinca com ele, sabe? Isso é bem legal. Brincadeiras que dão a entender que o que ele vai ficar pensando em você, que ele tá apaixonado, coisa assim, elas são muito legais porque elas têm umas mensagens subliminares ali que, como tá brincando, vai entrar no subconsciente dele, porque ele tá distraído, ele não tá em alerta. O que você fala com o outro sério, ele tá em alerta, não entra no subconsciente dele, não fica ali na mente dele. O que você fala brincando, ele tá rindo, ele tá distraído, como assim? Ele tá desarmado, vai entrar na mente dele, vai ficar ali o que você falou. Por isso que eu gosto muito de usar humor. Parece inocentes nessas. Outra coisa que você pode fazer, eu já falei na outra live, você faz carinho, faz tipo um cafuné. O que você falar ali vai entrar na mente dele. Por quê? Porque ele tá super distraído, ele não tá prestando atenção no que você tá falando. Tá entrando tudo na mente dele. Você ali com o cafuné, tá falando, tá entrando. Aí você pode falar que você é a mulher mais interessante, que ele já conheceu, tudo mais, ele não tá prestando atenção, porque ele tá ali derretido com o cafuné. Mas vai entrar na mente dele. É uma técnica para ele fazer o que você quiser. Bom, agora eu vou responder a última pergunta aqui, senão eu não sei, acaba a live que eu não consigo salvar, né? Ó, eu me apaixonei por um amigo. Como fazer para conquistar ele? Você tem que criar tensão sexual, porque amigo já tem o conforto, que todos temos que criar, amigo já tem. A confiança, amigo já tem. Só falta a tensão sexual. Quando o cara ele é seu amigo, só isso que falta para você gerar essa tensão sexual. Você tem que fazer ele ver vocês como um casal. Por exemplo, se você tá ali do lado dele. Você pode pegar e dar a mão pra ele. Peraí, dá a mão aqui. Você fala assim pra ele, ó. Você fala assim pra ele: Nossa, falaram que a gente combina. Dá a mão aqui pra eu ver se a gente combina mesmo. Se tiver um espelho perto, é legal, que aí vocês olham. Você fala: até que a gente não é um casal feio, não. Sabe? Você faz essas brincadeiras, assim, pra ele começar a ver vocês como um casal. Você planta essa semente ali, né, de homem e mulher entre vocês. E para gerar também essa tensão sexual, você pode falar umas coisas mais quentes, né? Como você já tem confiança, conexão e tudo mais, você pode já vir com coisas mais quentes. Por exemplo, ele pergunta pra você, ele tá conversando com você, aí você fala, tá conversando no WhatsApp com o seu amigo. Aí você fala pra ele: Nossa, já falo com você, eu preciso me trocar agora porque eu tô toda molhada. Ele já vai pensar besteira. Toda vez que uma mulher fala molhada, por exemplo, é uma das palavras da linguagem do desejo que eu falo lá no Conversa Irresistível. Cadê minhas alunas que estavam aqui? Né? Aí, a Yara, a Débora, então, depois você volta, né? Aí você fala pra ele: É que eu tinha tomado chuva. Só que até você voltar, ele já ficou imaginando, você sabe. Aí você fala: Ah, é que eu tinha tomado chuva. Aí eu precisei trocar de roupa, né? E coloquei agora um vestido aqui, rosinha. Nossa, é tão lindo que tava lá no guarda-roupa. Porque você tem que escrever. Quando você escreve, o outro imagina a cena. Ou você fala: Aí coloquei, vesti agora um camisetão. Tô só de camisetão largada no sofá agora e falando com você. Ele vai imaginar essa cena. Você fez ele imaginar várias cenas ali que deixou o homem louco. Então você criou ali a tensão sexual. Essa é uma das formas. Pessoalmente, ali com seu amigo, quando for cumprimentar, não vai dar beijo aqui. Dá beijo aqui, ó, mais perto da boca, né? Você vai dar um abraço, você sai do abraço mais perto. Essa proximidade, ela cria essa tensão sexual. Nas mensagens você usa isso que eu falei. Então,
Isso tudo, às vezes, quando você tá olhando pra ele, você pode olhar pra boca dele enquanto ele tá conversando. Imagine vocês se beijando. Tem um cara que ele conquistava muitas mulheres, ele usava essa técnica, ele imaginava ele ficando com essas mulheres enquanto eles estavam conversando. Faz e me contem depois como que foi o resultado. Mas isso dá muito certo também. Então você cria essa tensão sexual com ele. É bom você entrar ali no Conversa Irresistível, o link tá ali na bio. Porque tem uma parte que eu falo das linguagens do desejo, né? Linguagem sensual. Tem várias palavras que parecem inocentes, mas você usa ali e você cria tensão sexual imediata. O homem começa a te desejar. Isso é imediato. Porque parece inocente, mas ele vai te desejar, não vai te achar vulgar. Porque no contexto inocente, isso é a solução para friendzone. Não tem friendzone com essa linguagem. Vou dar o exemplo de algumas aqui antes de encerrar. Vocês querem? Vou falar então. Ó, compartilhe que eu vou falar várias linguagens aqui legais. Depois, quem quiser se aprofundar, entra lá no Conversa Irresistível. O link tá na bio. Ó, quente, calor, cama, o que mais? Arrepiada. A voz também, tá, gente? Você vai falar tudo isso numa voz ali, com aquele vontade. Você pode falar também mordiscar. Não é morder, não, é mordiscar, é mais sensual. Mordiscar. Sem ar. Sobre esse sem ar, outra coisa que você pode fazer também. Você pode pegar, você faz uma atividade física que te deixa ofegante. Aí você fala com ele, ofegante. Aí depois você fala que fez essa atividade física, mas no começo ele não vai entender porque ela tá ofegante, o que ela tá fazendo. Aí depois você fala, desculpa, eu tô com a voz meio estranha, que eu tô na esteira falando com você. Mas até você explicar, ele já ficou, ele se sente mais atraído, porque tudo que lembra, mesmo que inconscientemente, o ato sexual, né, vai fazer com que ative esse desejo, essa coisa com você. Então você pode também na conversa usar expressões que você usa quando vocês estão ali fazendo amor. Então você usa expressões tipo assim, enfim, fala em algumas frases que vocês usam lá pra mim. É que entrou alguns rapazes aí, eu fico meio tímida, deixa eu ver se já saíram. Coisa assim, eu gosto de falar mais quando tá só mulheres. Mas vocês sabem, né? As palavras que, né, que vocês falam lá na hora H, você usa no meio das conversas que pareçam inocentes. Isso vai criar uma tensão sexual ali no cara. Tipo, faz mais, né? Entendeu? Isso, eu gosto assim, sabe? Você começa a dar uns comandos que parecem inocentes, mas que você faz lá. Então o cara ele vai ficar cheio de desejo. Você pode falar de uma comida, por exemplo, nossa, esse chocolate, provei um chocolate agora que ele é quase orgástico, de tão gostoso, né? Você usa a palavra orgasmo, clímax, né? Você pode, na sua voz, fazer umas gemidinhas, às vezes, tipo, nossa, esse chocolate é muito bom. Só que esses sons, eles mexem ali com o cara, porque são sons que você faz ali naquele momento e parece tão inocente, porque é coisa que você tá falando normal, mas isso somado vai gerando essa atração forte por você. Que ele vai te vendo como mulher. Tá bom? Várias dicas aqui hoje, porque tem várias pessoas novas entrando e tem várias alunas que estão felizes, estavam com saudade. Espero que tenham gostado das dicas. E quem quiser ser aluna também, olha, alunos podem pedir os temas que querem aqui. Eu respondo todas as minhas aulas, os alunos têm preferência, né? Então, entra ali para vocês participarem também do Conversa Irresistível. O link tá na bio. Porque conversa, gente, é isso que vai fazer o cara gostar de estar com você, de estar do seu lado. Ele tem que gostar de conversar com você, principalmente nas minhas pesquisas, com os homens mais interessantes. Sabe, esses mais disputados? Esses homens, a maioria deles falaram que o que mais fazia ele querer namorar com uma mulher ou casar é a conversa.